Quer perguntar alguma coisa? Vá lá na hashtag no EnemBR. Você tem... Eu tenho aqui alguma pergunta? Não, pessoal... no WhatsApp também, tá? Pessoal disse que botou até... Olha aí, botamos até... Estamos no WhatsApp também. Nós temos Twitter, nós temos Facebook, nós temos YouTube, nós temos Zap. Você só não faz a pergunta se você quiser. Ei! Deixa eu só falar aqui o WhatsApp, professor. É 85... Bote aí, anote aí se você quiser, para ficar tudo para facilitar a sua vida. Vamos lá, 85 99 63 47 692. Eita que é número, vamos repetir. 85 99 63 47 692. Liga para mim? Liga não. Mensagem, áudio ou texto, tá? Pronto, mensagem. O rapaz ali da mesa que está comandando o negócio, você pode mandar áudio, texto, vídeo. A casa é sua. Próxima questão. Vamos lá, por favor. Próximo slide. Nós temos qual questão agora que a gente vai resolver? Por favor. Questão de número 5. Enem 2014. Veja que os assuntos são diferentes. Resolvemos duas questões sobre escravidão, uma sobre Era Vargas, uma sobre imperialismo, neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial. E agora vamos ver o que o Enem, ou o que eu selecionei para vocês. Questão número 6. Enem 2014. Vamos lá. Preparado para ler? Se prepara. Deixa eu tomar um gole d'água. Obrigado. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam, querem pô-lo todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Professor, texto truncado, concordo com você. É de um livro, História de Várias Viagens e Aventuras, 1600, tá? História do Medo no Ocidente, de 1300 a 1800. Pelo que eu estou vendo na questão, vamos tentar entender. Ele está falando de viagem, ele está dizendo que é um milagre ter podido escapar de todos os perigos. Eu já estou vendo aí as grandes navegações. E aí ele dá um indício ali no final, 1600, ou seja, aí não tem como escapar. Ele está falando das grandes navegações do século XV, onde o homem desbrava o Oceano Atlântico. E isso eu falei na nossa aula sobre escravidão. Eu comecei exatamente, pode ir lá e olhar, eu comecei exatamente falando sobre essas grandes navegações, sobre o medo que o homem tinha do Oceano Atlântico. Quando ele tentava contornar a África, ele contornava, eu comecei até o vídeo dizendo que ele contornava bem pertinho da costa africana, porque ele não queria adentrar muito ao Oceano Atlântico, porque ele pensava que seria engolido por monstros marinhos, ou se ele navegasse demais, ele poderia cair num abismo, porque para ele a Terra era quadrada. Você vê muito isso no filme Piratas do Caribe, né? Tem um lá que ele cai no abismo, era o imaginário da época. Tem um lá que tem um monstro marinho que persegue o Jack Sparrow, né? Ali é tipo um kraken, um polvo enorme que iria pegar as caravelas e iria afundá-las. Esse era o imaginário. E eu vou te dizer, você hoje ri disso, mas na época, se você tivesse nascido naquela época, você acreditaria como muitos. Não vamos olhar a história com olhos de hoje. Nós temos que olhar a história com os olhos da época em que ela é vivida. Porque ver distante hoje é muito simples. Tá bom?
Então, relativize isso. Vamos à pergunta. Esses relatos, ou esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, que aí ele está falando do século XV, as grandes navegações, expressa um sentimento de quê? Ei, aí é a interpretação. Volta para o texto, e eu acabei de voltar, volte aí, meu amigo, e veja, onde ele diz assim, é um milagre. Eu li esse texto e eu vi o medo dessa pessoa que escreveu, né? Pavorosa, aquela que aí navegam, é um milagre você ter podido escapar de todos os perigos que apresentam a sua peregrinação, ou seja, a sua viagem. Então esse texto vai tratar do medo do desconhecido, o medo daqueles que ainda não sabiam o que tinha além do Oceano Atlântico. Então, se você for para as opções, você vai entender, você vai bater o olho e você vai dizer, ah, professor, assim fica fácil. Por que que ficou fácil? Porque eu interpretei. E você tem que fazer isso. É um exercício que você tem que fazer diariamente quando você estiver lendo sua revista, seu jornal, seu livro de história, sua apostila. Isso é essencial. Aquele que sabe interpretar, ele tem alguns passos, alguns pontos na frente daquele que não sabe. Professor, e como é que eu faço isso? Comece, entenda, leia frase por frase, grife. Se você fizer assim, porque parece que hoje é assim, sinceramente, e são dicas para o Enem. Você lê tão rápido, você lê um parágrafo tão rápido de qualquer coisa, que quando você termina, você diz, fala, o que foi que eu li? O que foi que eu li? Aí você volta de novo, você lê, aí você começa a clarear. Então comece a ler, quando você estiver fazendo questões, não só do Enem, mas entenda, quando chegar a hora, você tem que estar concentrado naquilo. É o que vai definir se você vai passar mais um ano estudando ou se você vai estar sentado numa cadeira de alguma universidade federal pelo Brasil afora. E aquele garoto que disse que queria ser médico, eu não tenho dúvidas, se você fizer, se você perseverar, se você continuar, médico você será. Ixi, até rimou. Continuando, vamos lá. Então, se você olhou para as opções, veja, gosto pela aventura, letra A. Rapaz, eu vi foi medo no texto. Não tinha nada de uma coisa aventuresca, uma coisa legal, uma coisa diferente. Fascínio pelo fantástico. Eu até vi, talvez, aí, esticando muito alguma coisa de fantástico, não. Mas fascínio, continuo dizendo, eu vejo medo, eu vejo aquela coisa, graças a Deus, consegui voltar da viagem com vida, né? Letra C, temor do desconhecido. Poxa, aí fica fácil. Seria a letra C. Mas continuando, letra D, interesse pela natureza. Isso é pura interpretação. O texto não traz nada que demonstre interesse por natureza. E é purgação dos pecados. Purgação dos pecados. Meu Deus. Eu não vi nada de pecado nem purgação nesse... Mas tudo bem, tem gente que vê, só que vê errado e aí erra. Você que estudou no enem.com.br, que você que estava lá toda semana vendo os vídeos, estudando, você viu temor do desconhecido, letra C, de coisinha bonitinha. Podemos ir para a próxima? Vamos lá, professor. Estou me aquecendo. Calma aí, professor. Deixa eu tomar água. A gente começou mais tarde, 1 hora depois. Você aguenta? Manda dizer para mim, se você quer que eu continue, eu ainda tenho questões. Manda dizer para mim, escreve aí no Twitter, sua dúvida e diz, professor, continua. Eu estou aqui é para passar no Enem. Até a hora que vocês mandarem. Mas continuando, não, tem mais só algumas, até porque eu sei que vocês estão cansados, numa sexta-feira, eu sei que eu estou aqui também
mas não é por mim, é mais por vocês. Vocês têm que também dar um descanso, tá certo? Mas obrigado pela atenção, é uma honra estar aqui com vocês. Por mim, meus queridos, eu resolvia até doer na canela, mas a gente tem tempo. Próxima questão.